galera, tudo bem? Estamos aqui no podcast dos Experts, o mais novo podcast da Escola Bootcamp de Negócios. A escola que vem para transformar as pessoas a partir do conhecimento. E hoje eu estou aqui com meu irmão Zé Roberto para falarmos sobre inteligência artificial. Rapaz, isso é uma responsabilidade que o Andrade deu, viu? Nós resolvemos hoje bater um papo, só eu e o Andrade, por conta desse assunto tão polêmico que tem sido a inteligência artificial. A gente tem ouvido muita coisa aqui no nosso podcast Experts a respeito disso. E eu acho que a inteligência artificial é um desafio para a gente, tá certo? Como que você vê isso? Você também concorda comigo que está muito polêmico esse tema? Está muito quente, vamos dizer assim? Quente e controverso, né? A gente tem definições e até pessoas falando de parte a parte. Tanto o pessoal da área de tecnologia se posicionando, colocando os seus senões e até os seus pontos positivos, mas também tem muita gente da área de humanas, né? Também colocando as suas considerações. Você mesmo, eu acho que trouxe uma questão que é muito complexa, falando um pouquinho sobre a ética, falando um pouquinho sobre os próprios traços característicos de defeitos humanos, né? Como a gente tem ainda muitos casos de homofobia, casos de racismo, né? E como a inteligência artificial, de uma certa forma, ela reproduz modelos ainda, né, humanos. Se ela faz essa reprodução, ela vai reproduzir os mesmos defeitos. Então, como é que você vê essa questão da ética, a questão dos modelos neurais, dos modelos comportamentais que a inteligência artificial tem encontrado talvez uma certa barreira para avançar ainda mais? Realmente a pergunta não é fácil e ela não tem uma única explicação, uma única resposta, Andrade, mas é assim. Da onde vem a alimentação das redes neurais, de tudo que se tem nos Googles, em todas as plataformas, de onde vem? Dos humanos. Da onde vem todo tipo de informação sobre o que é mais certo ou menos certo, o que é homofobia, quem é que definiu o que é uma definição que tem só uma maneira de interpretar, ou tem várias, tem novas homofobias surgindo com leituras das pessoas em relação a comportamentos. Qual a minha preocupação quando eu falo em ética? Eu falo de tecnologia e você, meu irmão, me ajuda com a parte comportamental. Mas quem alimenta toda essa rede que faz parte da inteligência artificial e que quando a gente vai lá e digita num chat GPT, o que tem lá a respeito disso? O que acontece isso? Será que a ética vai ser derrubada na hora em que alguém alimenta aquela informação de uma maneira errada? Aí nós somos mais experientes, talvez a gente tenha um pouco de preparo, mas não todo. Alguém com um pouco menos de preparo que a gente, ou mesmo alguém que tenha muito mais preparo, mas não conhece um determinado assunto. Ele vai se influenciar com aquilo que vem escrito pela inteligência artificial, ele vai multiplicar uma homofobia, ele vai multiplicar um racismo. Como é que você vê isso, Andrade? Porque eu devolvo para você. Tá, tranquilo, a tecnologia é fantástica. Quem usa hoje o chat GPT, não é só isso que é inteligência artificial, tá? Nós acaba entrando nesse porque é meio óbvio, né? Se falar disso, porque é o hype, quente, né? É o quente, é o assunto da moda. Mas será que as pessoas que escreveram isso e que estão usando a alimentação, que escreveram e deixaram textos no passado, será que isso vai se multiplicar? Se multiplica para o lado bom, aquela má informação, Andrade, do lado, vamos chamar ruim, será que ela vai se multiplicar também? A tendência é essa, né? Então, acho que talvez a maior preocupação é que a gente não tenha modelos comportamentais questionáveis, né? Então, há de se ter muita serenidade, muita parcimônia para não se criar narrativas equivocadas ou narrativas parciais. Você tem que haver imparcialidade no que você está querendo descrever como modelo comportamental, né? Para que efetivamente o que seja ético seja o que seja mais justo, o
que seja correto para todos, né? Colocando numa questão de igualdade até para os desiguais. Quando a gente fala igualdade para todos, o que é igualdade para mim pode não ser igualdade para você. E se eu te der 5 centavos, os 5 centavos podem fazer diferença para você, mas podem não fazer diferença para mim. Então é tratar os desiguais com essa desigualdade, com essa parcimônia, para que aí sim você alcance uma isonomia. Isso é muito difícil porque passa por uma questão até de comprovação desse modelo ético, né? Eu acho que talvez esse seja o grande desafio para quem está à frente desses desenvolvimentos das novas tecnologias e principalmente do que está ligado à inteligência artificial. Eu gostei muito do que você falou, e tem uma coisa que me leva muito ao pensamento que é assim. Por que a gente fala muito na ética quando fala de inteligência artificial? Porque nesse momento eu estou focando na inteligência artificial que prevê comportamentos, que prevê as atitudes das pessoas, tá certo? Vamos colocar isso num contexto seguinte. A gente sabe da relação aí que tem entre compradores e vendedores. Pensa assim, a inteligência artificial está aí. Existem sistemas, métodos, modelos neurais fantásticos que prevêem comportamentos, tá certo? A gente mesmo na nossa empresa desenvolve isso. Por isso que eu estou falando no assunto, porque tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá. Comprador e vendedor. O vendedor, ele vai entender qual é o momento, através do uso da inteligência artificial, do comportamento e da reação do comprador. Ele vai ser um uso ético desse comportamento? E do outro lado, o próprio comprador, na hora que ele olha e fala assim, peraí, o vendedor está querendo me vender, mas eu sei que esse momento do comportamento dele, ele está muito aberto, ele está muito ofertando muito, eu acho que eu vou tirar mais alguma coisa dele. Será que isso vai da experiência do profissional? Ou até quando a inteligência artificial pode provocar, porque a gente tem uma ferramenta. Eu posso não ter muita experiência, mas eu pego a ferramenta da inteligência artificial e falo, já sei como o Andrade está se comportando. Eu vou derrubar ele sem ter muita experiência, porque é o jogo de xadrez que alguém está me contando aqui. Você acha que a gente pode chegar nisso? É possível. Mas eu acho que toda relação, e aí, Zé, me permita uma licença poética para filosofar um pouco. Eu acho que vai um pouco da questão das relações humanas, de como você constrói e constrói isso de forma genuína. As conexões hoje devem ser construídas com esse propósito, de serem genuínas, né? De você escutar efetivamente o que a pessoa tem para te dizer, não já preparado em ter uma resposta formatada já na ponta da língua, né? Então, se ele vir por aqui, eu vou responder A. Se ele vir por esse outro caminho, eu vou responder B. Porque acaba meio que robotizando essa relação, né? E trazendo a relação para uma forma que não é natural. Então, acho que quanto mais natural a relação se faz, mais benéfica, mais positiva ela é, mais duradoura ela vai ser. Porque senão a gente vai viver de relações superficiais. Você vai me enganar, né? Teoricamente, me enganar no primeiro encontro, porque você já tinha um script comportamental da minha parte como comprador. Exatamente. Você, vendedor, já tinha esse script mental. Mas na segunda vez, muito possivelmente, eu não vou cair na tua lábia, né? Então, acho que é um pouco disso. Se você quer fazer uma venda uma única vez, ou se você quer fazer realmente criar uma conexão genuína que seja duradoura e seja benéfica para ambas as partes. E aí eu volto para aquele ponto inicial que eu comentei, da relação ganha-ganha. Nós dois temos que ganhar nessas relações. Acho que passa um pouquinho por essa questão. E isso, por mais conhecimento que você tenha, por mais dado que você tenha, você precisa de vivência humana. Não dá para você colocar isso só em parâmetros. Tem uma coisa que você falou é muito profunda, né? Que é essa coisa dessa vivência. Eu acho que a empatia é muito importante para o ser humano. A gente fala isso,
Já falamos em outros experts aqui, a gente ouviu muito isso. Sim. E a gente está aqui para aprender, por isso que nós estamos aqui batendo esse papo hoje, a gente quer que vocês colaborem com a gente sobre esse assunto. Mas tem uma coisa que sempre fica que é assim, será que as pessoas, elas vão usar... Isso aqui é uma pergunta mesmo, porque eu acho que o momento é novo demais, né? Não é uma questão fechada, é mesmo para criar uma polêmica, tá, Andrade? É assim, as pessoas vão usar a inteligência artificial e elas se transformam em pessoas experientes, em experts, ou será que ela apenas é um adendo? Será que ela vai saber, a pessoa, né? Vai saber usar essa inteligência artificial de forma que ela complemente o trabalho dela e não que ela domine o trabalho dela? Me dá às vezes um pouco de receio, eu escuto algumas pessoas falando que, pô, agora eu não preciso mais escrever, eu vou ali no chat GPT. Hã? Você vai aonde? Amigão, quero ver o dia que você for dar uma palestra, igual esse cara aqui faz, igual eu também já fiz, e vai lá na frente, você não vai abrir o chat GPT, vai ficar lendo para responder as pessoas na palestra. Ele pode te ajudar com tópicos, com ideias, com sugestões. Se você não dominar o assunto, já era, perdeu. Mas eu queria pegar a tua visão disso, exatamente disso. Esse ponto onde a gente divide o bom profissional que usa como uma ferramenta que complementa, e eu vou falar como se fosse um mau profissional ou pouco preparado que usa a ferramenta para, vamos dizer assim, uma muleta, se eu me expressei bem, sem ser pejorativo. A muleta significa o apoio que o cara não teve na formação dele. Bom, eu vou começar com uma frase e depois eu vou fazer uma analogia. A frase é: conhecimento não ocupa espaço, Zé. Então, você que está aí e pensa no teu desenvolvimento, em autodesenvolvimento, coloca isso na tua cabeça. Conhecimento não ocupa espaço. A gente está numa jornada de constante evolução. E a analogia que eu queria fazer é quando você faz um curso, uma formação acadêmica, no momento seguinte do término dessa faculdade, seja um bacharelado durante 4 anos, então, no momento seguinte à tua formatura, você não é um expert naquele assunto. Então, você fez 4 anos de administração de empresas. No momento seguinte da tua formatura, você não é um administrador de empresa. Você é de formação, mas não de experiência. Então, falta às vezes para essa galera, o que eu digo que é, a gente costuma usar uma palavrinha, uma palavra antiga, mas procurem, estofo. Falta bagagem para essa galera. Então, isso vem com o tempo. Não adianta você querer antecipar. Eu acho que alguns conhecimentos, esses saberes, eles são mais do que benéficos. Eles fazem parte da tua bagagem, da tua construção como profissional, até como ser humano. Mas elas não são suficientes sem uma mínima experiência em algum assunto que você tenha feito uma leitura ou que você tenha até feito uma formação. Então precisa de fato de alguma experiência aliada a toda essa bagagem cultural, essa bagagem acadêmica, para que você, unindo essas duas coisas, a formação, né, técnica, essa bagagem cultural, com essa experiência do dia a dia, para que você, unindo essas duas forças, você efetivamente avance e realmente possa dizer que você está evoluindo no mundo corporativo e até na tua vida pessoal. Então, acredito que somos todos eternos aprendizes, estamos aqui no desbaste da nossa pedra bruta, né? E a gente precisa evoluir como ser humano. E não tem outra forma de se evoluir senão mantendo-se constantemente em constante aprendizado. É um conceito que chamam de lifelong learning, né? Você vai aprendendo ao longo da vida e não para. Porque eu volto a dizer, isso é importante. Talvez esse é o momento pega a visão deste papo aqui, conhecimento não ocupa espaço, galera. Estudem, estudem e estudem. Lindo, sensacional. Isso é de arrepiar. O que eu diria para você que é muito importante aí nesse conteúdo todo é que o aprendizado é fundamental, ele é importante, o estudo é importante, a formação acadêmica é importante. Tivemos aqui um professor, inclusive, num dos experts falando disso.
Porém, qual é a grande sacada? Onde nós estamos? Dentro da Escola de Negócios Bootcamp, que é um empreendimento, que é uma sacada gigante do pessoal que começou com isso, Colete, Lucas e Bando, que é uma transformação das pessoas. Eu tenho a minha visão de que tudo isso que a gente está adquirindo, o que a gente faz aqui no nossos experts e que os outros amigos fazem nos outros podcasts? A gente democratiza o conhecimento. Eu tenho a frase que eu sempre digo: democratizar o conhecimento é fundamental para fortalecer as pessoas e, consequentemente, o segmento onde essa pessoa atua. Não tem outra alternativa. Temos que democratizar o conhecimento. Não tem que ter medo de chegar aqui e contar um monte de experiência que a gente passou, de lição de vida, porque essa turma que está chegando precisa ouvir essa lição de vida. Você, jovem, que é inexperiente, não há nenhuma vergonha de ser inexperiente. Você tem muito mais formação, provavelmente, do que nós. Mas, junto a essa experiência, esses programas todos que a gente grava e que todos os amigos da gente, os nossos parceiros aí do Bootcamp gravam, eles transformam as pessoas. E eu acho que essa é a grande sacada. E eu acho que eu pego a visão, democratizar o conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui, gratuito, de coração aberto, para que todo mundo aprenda. E não há nenhum problema de falar isso para o parceiro de negócio, para o concorrente, para o fornecedor, seja o que for, Andrade, porque a gente ganha com isso. Quando a gente doa, a energia volta mais do que em dobro para a gente. Não tem uma regra de se volta ou não volta, mas o fato é, democratize o conhecimento, você vai sentir de volta essa energia e você prepara as pessoas. Acho que é uma pegada na visão boa, mas baseado no que você falou brilhantemente. Agradeço. Perfeito, Zé. Eu não tenho a menor sombra de dúvida sobre isso. Então, até pegando o início da tua fala, um agradecimento especial ao professor Edinaldo Rodrigues, esteve com a gente no nosso segundo episódio. Cara fantástico, né? Fez o nosso episódio ao mestre com carinho, com brilhantismo, né? Professor, aí que é uma profissão que eu tenho um profundo respeito por todos os professores. E é bem por aí. Acho que o Bando, o Colete e o Luquinhas fizeram talvez a grande sacada desse nosso segmento de segurança e facilities, né? Democratizar conhecimento é uma coisa para poucos. E a gente está fazendo isso de forma efetivamente genuína, de coração aberto, né? E não tivemos essa facilidade. Tomara a gente tivesse tido tempos, né? No nosso tempo a gente tivesse tido essa oportunidade de ter bebido da fonte assim, de uma forma tão espontânea, de uma forma tão natural, né? E hoje essa galera aí que vem por aí, cheia de atitude, cheia de energia, né, com acesso dinâmico a informações. Eu acho que eles vêm para fazer essa troca com a gente. É muito bacana você interagir com essa galera mais nova, né? Eles têm essa energia, talvez por vezes nos falta um pouco, mas a gente tem também em contrapartida essa experiência para trocar, né? Mas eles têm agora esse diferencial de poder ter acesso a esse conhecimento, a essa bagagem cultural de uma forma muito espontânea, né? De uma forma muito tranquila, um acesso livre a essas informações que podem contribuir sobremaneira para a evolução no mundo corporativo para todos eles. Então, não tenho sombra de dúvidas que o Bootcamp vem para transformar as pessoas no sentido literal da palavra transformação e criar, né, como diz o mestre Colete, esse networking infinito a partir dessas inúmeras conexões que o Bootcamp proporciona, né? Deu uma travada na língua, mas isso tá faz parte, a casa. gente está ao vivo e é isso aí, galera. Vamos em frente. Né, Zé? O que você acha dessa questão das conexões, do networking que se cria? Você é um cara especialista em networking. Como é que você faz na tua agenda diária? Quanto tempo você reserva para conversar com os teus clientes, para conversar com os teus parceiros de negócio e fazer com que a tua rede esteja sempre ativa? É um desafio constante. Na verdade, não existe uma regra única e um tempo único que a gente dedica. Mas é assim, existe uma coisa chamada reciprocidade. É uma palavra forte, Andrade. Se você não der um pouco, você não recebe também um pouco.
a gente também tem que dar à frente ações, atitudes positivas de vida, tá certo? Então eu dedico parte do meu dia para fazer simplesmente curtir no LinkedIn ou no Instagram, deixo uma mensagem positiva. Costumo dizer muitas vezes a frase: faz tempo que não falamos, vamos trocar uma ideia, vamos. O incrível é que muitas vezes até negócio sai ali pelaquela lembrança que você fez de alguém. Acho que tem uma frase antigona: quem não é visto não é lembrado. Talvez hoje na rede social é fácil a gente dar uma olhada e ver, né? Não é no pessoal. Essa frase é antiga, da época da presencial mesmo, né? Mas essa frase que você falou aí do networking, eu sempre digo, próximo que o Colette fala, eu digo networking na veia. Para mim, o networking na veia é aquele respeito que você tem com as pessoas, é aquilo que você fala, conversa. Quando você faz um pedido para alguém, você será prontamente atendido. Vou dizer para você que eu coleciono casos e casos e casos aonde eu fiz uma série de ações positivas para alguém que estava precisando, e o dia que eu precisei, eu tive de volta isso. Lei do retorno, né, irmão? A lei do retorno é fantástica. É o aqui se faz, aqui se paga, no lado bom. Eu fiz o bem, eu recebo o bem, tá certo? A gente fala muito em casa, pensar, sentir e agir na mesma direção. Isso é fundamental para que você tenha o retorno das pessoas. Então, sim, eu dedico um bom tempo da minha vida ao networking, porque querem saber a verdade? Se eu cheguei a fazer alguma coisa de positivo, foi graças ao networking. Não tem preço que pague, como diz, o fato da gente estar aqui, a abertura que o Colette, o Lucas e o Bando deram para nós, o fato de você estar junto comigo aqui, é uma dádiva de Deus que aconteceu, foi muito bacana. Tudo isso é energia, Andrade. A gente agradece sempre. Importante, gratidão sempre, hein? Gratidão. Não é naquele jargão gratidão da rede social que ficou até chato, todo mundo escreve, né? Mas temos que ter isso. Democratizar o conhecimento, pensar nas pessoas, agir com elas, respeitar, saber ouvir, se colocar no lugar do outro. Tem muita coisa no networking que ajuda a isso. Você ouve a pessoa. Então, não sei se eu te respondi bem, mas queria te devolver. Você faz isso brilhantemente. Me conta você como você faz, porque a gente estava na inteligência artificial, passou no comportamento, passou na ética, já estamos no networking. Olha como o assunto é extenso. Zé, eu acredito muito nas relações humanas, que é basicamente a base de tudo que você falou. A gente começou falando de networking, inclusive você acabou descrevendo como você faz para fazer o teu networking. Nada mais é do que cultivar as relações humanas, né? Bons papos, boas conversas, né? Despretensiosas, conversas genuínas, né? Ligações de fato, de coração, né? Sem nenhum interesse. O Colette fala muito disso, né? De ser interessante sem ser interesseiro. E, infelizmente, nas relações corporativas, o que a gente vê ainda, muita gente procurando ajuda ou procurando, em algum momento da vida em que a pessoa precisa de alguma coisa. Tudo bem quando você estiver precisando, você pedir ajuda. Eu acho que isso é lícito. O que não pode é você só procurar quando você precisa de ajuda. Por vezes a gente tem que procurar as pessoas por priorizar. E priorizar as amizades, priorizar as relações, priorizar os sentimentos, né? Então, eu estou te ligando, por quê? Estou te ligando porque eu estava com saudades, queria conversar com você, queria trocar uma ideia contigo, saber se você está bem, como é que está a tua família, né? E não simplesmente te ligar porque eu estou saindo de um emprego e estou precisando me recolocar. Isso é muito ruim, porque você passa a olhar a pessoa, será que ele só está me procurando por conta disso? Então, efetivamente, essa amizade é uma amizade verdadeira, é uma amizade genuína. Então, acho que falta um pouquinho da gente cultivar as nossas relações pessoais. Acho que os nossos pais faziam isso com maestria, no velho bate-papo, na velha conversa, né? Hoje tem outro nome, tem um nome mais chique, a gente chama de networking, né? Mas são os bate-papos, são as conversas despretensiosas com os amigos, né? Com os teus amigos de infância numa esquina de rua, né? Quanto que foi importante para mim crescer no meu bairro, do lado dos meus amigos, fazendo
profecias de futuro, de como seria a nossa vida no futuro, quem estaria casado, quem teria filho primeiro, enfim. E hoje, poder me reencontrar com esses meus amigos, com esses mesmos amigos, e a gente vê que todo mundo prosperou, que todo mundo formou família, né, seguiu um caminho bacana, né, e teve, de uma certa forma, cultivado tudo aquilo que a gente pensou lá no passado. Então, acho que falta um pouquinho disso para a galera, de voltar para as suas origens e olhar como se constrói as verdadeiras relações humanas. Mas o mundo corporativo, ele deixa essas relações um pouco mais frias, um pouco mais distantes. E aí você começa a ver todos esses sintomas que a gente acaba vendo no mundo corporativo. Então, são pessoas que não conversam. A própria pandemia trouxe a questão do presencial com o remoto e o híbrido, e, enfim, as pessoas se afastaram ainda mais, né? A gente estava falando há pouco sobre a questão do uso de informação no celular. Então, as pessoas andam pela rua sem conversar, olhando só para os seus aparelhos celulares, né? Muito difícil isso, É muito né? difícil você criar conexões. Então, acho que Gente é um pouco da nossa tarefa, né? Criar essas conexões e voltar às nossas origens. Por isso que esse assunto da inteligência artificial, ele pega para todo mundo. Porque é uma coisa que é da tecnologia, uma novidade. Então fica todo mundo olhando para o lado e dizendo, e agora o que vai acontecer? Vou perder meu emprego? Será que eu que sou um redator, o chat lá vai escrever tudo e eu vou ficar de fora? Eu que sou um copywriter famoso, já era, não sou mais? Não, calma, vai ser, quem é bom vai permanecer bom, quem não é tem a chance, com a inteligência artificial e com todos os sites que tem aí uma montanha de conteúdo, vai ter a chance sim de subir e de ganhar. Eu acho que as relações, o networking, ele é fundamental. É o que faz crescer, é a troca de ideias, é a troca de conhecimento. Nós estamos aqui, gente, para trocar experiências. Uma das grandes missões que nós temos aqui é trocar experiências. Nós não estamos aqui, o Andrade e eu, mostrando que a gente sabe mais ou menos que alguém. Não, nós estamos trazendo a nossa experiência a de servir para uma pessoa, Andrade. A nossa missão já está cumprida. Perfeito. Isso eu acho fundamental. Então, tudo isso que você disse, dessa coisa antiga, de como era na esquina, sabe o que é isso? É criação, é comportamento. Vivemos um tempo mais moderno? Sim. Celular, talvez a relação humana, a gente esteja perdendo um pouco dela na hora que a gente está num restaurante e capaz de eu conversar com alguém na minha frente pelo celular. Só falta isso, né? Já deve acontecer, inclusive, né? Mas, porém, temos que tomar esse cuidado. Acho que tudo isso que a gente está olhando para a tecnologia, eu desejo que essa tecnologia, a inteligência artificial e tudo isso que está ao lado da gente, que ela seja transformada nos bons comportamentos e que ela nos possa trazer essa de volta, como se fosse a convivência de antigamente. Se não dá para a gente estar toda hora junto na esquina jogando bola, porque existe aí uma violência aí fora, tá bom. Será que a gente pode estar, através da inteligência artificial, fazendo a mesma coisa? Talvez possamos fazer. No metaverso, etc., talvez sim. Então é isso. Eu acho que a gente tem realmente muito assunto para falar. Cara, outro dia eu estive numa pizzaria, eu vi uma placa pendurada na parede, eu achei aquilo fantástico, Zé. Preciso compartilhar isso com você. Estava escrito assim na pizzaria: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Olha que sacada do dono dessa pizzaria. Não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Porque hoje você entra nos restaurantes e o que você mais vê são famílias, por vezes, né? Isso se reproduz, esses modelos se reproduzem dentro dos lares, né? Então, famílias sentadas ao redor de uma mesa, né? Naquela hora sagrada da alimentação, e cada um com o seu celular, cada um conversando com outras pessoas, ou interagindo, ou acessando outras informações, e deixando de viver aquele momento que eles poderiam estar conversando entre si, atualizando sobre os seus dias, né? Como é que foi o seu dia? Isso afasta as pessoas, né? A gente precisa aproximar as pessoas. A tecnologia não pode nos afastar, Zé. Esse é quase que uma súplica que eu te faço como homem de tecnologia que você é. A tecnologia não pode nos afastar. Não vai nos afastar. Nós estamos resolvidos com isso. Olha, o assunto é não só muito quente, como muito extenso.
Nós vamos encerrar por aqui por hoje, nossos experts. A gente promete voltar com esse tema que é muito importante. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente. A gente quis fazer esse bate-papo sobre inteligência artificial para provocar vocês que estão aí dispondo do tempo de vocês para nos assistirem, para que possam trazer para nós aqui alguma coisa a mais de complemento, tragam alguma ideia, discordem da gente, tragam tudo para a mesa para a gente poder conversar. Então, Andrade, eu vou fechar minha parte aqui. Eu agradeço aqui a produção, a Yara, agradeço todo o pessoal do Bootcamp que nos acolheu e os experts. Vai chegando ao fim mais um episódio que a gente resolveu conversar com vocês, falar sobre inteligência artificial. Nós não vamos conseguir esgotar tudo hoje, é impossível, mas ficou uma pontinha ainda para a gente começar. Obrigado por tudo, Andrade. Beijo no coração, meu irmão. Para o alto e avante, vida inteligente nos podcasts dos experts. Bora lá, galera.